O governo publicou ontem a medida provisória 1303, que trata de tributação das aplicações financeiras e ativos virtuais aqui no Brasil. Então vem cá que eu vou te explicar as principais mudanças e como isso impacta diretamente nos seus investimentos. Antes dessa medida provisória, na renda fixa, a gente tinha uma tributação regressiva. Então, a gente tinha alíquotas que iam de 22,5% a 15%. Nas ações, swing trade, nós tínhamos ali, geralmente, aplicação de 15% sobre o lucro e tínhamos uma isenção de até 20 mil mês. No day trade, a gente tinha uma aplicação de uma tarifa de 20% sobre o lucro. E nos derivativos, nas opções, também se enquadrava nessa alíquota das ações. Criptoativos, nas criptomoedas, tinha uma isenção de até 35 mil por mês. Mas como é que ficou, Thaís, depois dessa medida provisória editada e publicada ontem? E depois da medida provisória 1303, foi estabelecida uma alíquota única de 17,5% para renda fixa, ação, incluindo day trade, derivativos e também para os criptoativos. Outra mudança muito importante foi sobre a compensação dos prejuízos. Sim, você pode compensar os seus prejuízos com o lucro para abater no imposto de renda. Antes da medida provisória, era permitido compensar perdas entre ações, fundos imobiliários, opções, futuros, e os criptoativos tinham uma regra à parte. O prazo para fazer essa compensação de prejuízo era ilimitado, enquanto a pessoa física mantivesse ali o controle da declaração. Mas depois da edição dessa medida provisória, a compensação continua sendo permitida. Porém, olha só a mudança, um prazo limite de até 5 anos. Então, você tem até 5 anos para compensar os prejuízos, que até então era um prazo ilimitado. Também ficou vedada a transação entre os criptoativos e demais ativos financeiros. Os prejuízos dos criptoativos só pode ser abatido com os próprios criptoativos, não mais com outras classes, como por exemplo ações, derivativos. É grande mudança, uma mudança expressiva, e se você é fã de fundos imobiliários, presta atenção, porque isso vai te afetar diretamente. Antes da medida provisória, não tinha cobrança de imposto de renda, era isento, né, nos rendimentos, nos aluguéis ali para pessoas físicas, desde que os fundos tivessem ali menos de 50 cotistas e os cotistas não tivessem mais de 10% das cotas. Então você não tinha incidência de imposto no lucro das vendas das cotas, tributado em 20% sobre o ganho de capital. Mas, olha a grande mudança aí, depois da medida provisória, os rendimentos serão tributados em 17,5% na maioria dos casos, certo? Então, o que antes não era tributado, incidência de imposto agora sobre as cotas, sobre os aluguéis recebíveis dos impostos de renda. Então, ficou bem menos vantajoso os fundos imobiliários. Agora vamos voltar aqui para a renda fixa, porque nós tivemos mudanças relevantes em LCI, LCA, CRI, CRA e debentures. Antes da medida provisória 1303, a gente tinha uma isenção de imposto de renda para as pessoas físicas em LCI, LCA, CRI e CRA. Agora acabou-se isso. Na verdade, mantém-se a isenção, né, para essa classe de ativos se o título for emitido até 31/12/2025, tá? Depois disso, vai haver a tributação de 5% sobre o lucro nesses investimentos todos que nós citamos aí. Então, o que antes era completamente isento de imposto de renda, agora não mais será a partir dessa data. E outra grande mudança que a medida provisória trouxe foi nos criptoativos, aí, para os fãs das criptomoedas. Antes dessa medida provisória, os criptoativos eram tratados como bens e não aplicações financeiras. E tinha uma isenção de imposto de renda para venda de até 35 mil por mês. Acima desse valor, incidia-se 15% de imposto de renda sobre o lucro, né? Tinha compensação nas perdas e as perdas poderiam ser feitas, a compensação, lá com outras classes de ativos, como ações, derivativos e por aí vai. Agora, depois
depois dessa medida provisória, os criptoativos passam a ser tratados como aplicações financeiras e não mais bem. E vai ter uma tributação única, que também subiu de 15% para 17,5% para as pessoas físicas e as pessoas jurídicas isentas ali, se elas optarem pelo Simples Nacional. Mas detalhe, não pode mais compensar perda com os outros ativos. Você só pode compensar as perdas com os próprios criptoativos. Então, agora você está por dentro das principais mudanças e possui conhecimento para fazer as melhores escolhas. Você quer ter um rendimento de alta performance na sua carteira? Então já comenta nesse vídeo ou me envia um direct, Thaís, eu quero ter um rendimento de alta performance, que com certeza eu posso te ajudar. Gostou desse conteúdo? Então já curte, deixa seu comentário aqui, o que você achou dessas alterações e já envia para o seu amigo que também é investidor para ele ficar por dentro de todas essas mudanças.